Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor para todos vocês que estão hoje nos assistindo e vendo em casa, nos ouvindo em mais um culto de adoração ao Senhor. Hoje especificamente estamos celebrando um culto de oração e nós vamos estar focados juntamente com isso. Hoje nós vamos ter uma reflexão também sobre como manter o foco em momentos de crise, em momentos de necessidade. E por que nós como cristãos não podemos nos esquecer da nossa identidade e da razão pela qual nós vivemos nessa terra. Nós vamos abrir esse culto agora. Você que está em casa pode também nos acompanhar em oração para agradecermos ao Senhor, não é? Por mais um dia que Ele nos concedeu, por mais uma vez podermos estar aqui juntos e você está em casa, juntamente com a sua família, com seus amigos, nos ouvindo, nos vendo pelas nossas redes sociais. Amém? Vamos orar. Amado Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, em primeiro lugar, te render graças por estarmos vivos, por estarmos bem, Senhor. Tu tens guardado o nosso lar, tens guardado a nossa vida. Nós queremos te render graças pelo alimento que chegou à nossa mesa hoje. Te agradecemos porque também as chuvas estão banhando as nossas terras, Senhor. Não podemos esquecer que somos necessitados dessas chuvas que chegam nessa estação, Senhor, que nós aguardamos tanto. Muitos chamam de inverno, mas é o nosso outono, a época chuvosa. Quero te louvar, Senhor, porque ainda que os jornais não tenham dado tanta atenção, mas nós temos visto nas notícias, Senhor, que muitos açudes no interior já estão na sua capacidade de 100%, de 70%, e nós começamos agora o período chuvoso. Isso significa que logo nós teremos uma boa colheita daquilo que nós mais necessitamos, Senhor. O nosso feijão, o nosso milho, a nossa mandioca, que faz parte da base alimentar do nosso sertanejo. Bendito e louvado seja o seu nome, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, juntamente com as pessoas que estão nos seus lares, para enaltecer, agradecer ao seu nome, dizer que não há outro nome mais maravilhoso, mais grandioso, mais poderoso que o seu, Jesus. Tu és o primeiro, tu és o Altíssimo, tu és o digno de todo louvor e de toda adoração, Senhor. Nós te prestamos culto e nós vamos entoar algumas canções para que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus, fica conosco e abençoa através desses louvores, da palavra que será ministrada, cada uma das pessoas que está nos ouvindo, vendo em casa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria saudar você com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queria que nesse momento aí no seu lar, onde você estiver, que nesse instante nós possamos entregar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Faça do lugar onde você está, meu irmão, um verdadeiro altar de adoração. Aleluia. Maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, sou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim, que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra, com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Diga, maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, o quê?
estou liberto enfim. Oh, meu Deus, eu canto. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos. Que traz a ordem em meio ao caos. Adota o órfão, livrando o mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Declare: maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar juntos. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, maravilhosa graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto enfim. Oh, 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 Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto. Jesus, eu canto pelo que fez por nós. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Eterna é a sua misericórdia. Vamos declarar que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. Vamos declarar juntos: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor pra
sempre proclamarei, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei, bendirei, bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, o Senhor reina, reinará com majestade. o Senhor reina, O Senhor reina em justiça e em verdade. o Senhor reina, O Senhor reina, reinará com majestade. o Senhor, O Senhor reina em justiça e em verdade. vamos encarar, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Declare só esse refrão junto comigo assim. Tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre, teu amor é para sempre. Declare, tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Aleluia, Senhor. Tu és bom, Pai. Glória a Deus. Meus queridos amigos, vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, não esqueçam de divulgar as nossas redes, as nossas páginas, de compartilhar com seus amigos, né, nos grupos do WhatsApp, de enviar para um familiar seu, para um amigo, ok? Então não esqueçam sempre, a gente tem uma próxima transmissão, vai ser nesse domingo também, às 18 horas. Então fique sempre ligado, nas nossas redes sociais estão sempre sendo divulgados vídeos, matérias, coisas que são construtivas, né? Ao contrário do que a gente sempre está vendo, né, pelos meios de comunicação, principalmente pela TV, a gente está aqui transmitindo para você palavras de esperança, palavras de fé, palavras de paz, palavras que trazem edificação para o coração, né? Palavras que vão engrandecer a sua vida. Então compartilhe com outras pessoas também, né? Chame outras pessoas para receber a mesma bênção que você está recebendo. Amém? Então a gente agradece muito de coração a Igreja das Nações por você estar nos acompanhando, por você estar aí aproveitando esse momento com Deus, esse devocional, podemos dizer assim. E eu gostaria de compartilhar juntamente com você que está em casa agora. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor e nós vamos ver um pouco sobre a história de um homem chamado Neemias. Certamente ele é um dos personagens mais conhecidos dentro da Bíblia. E Neemias tem uma posição muito preciosa para nos ensinar para os dias de hoje. A gente não consegue ouvir falar de outra coisa a não ser o coronavírus, o vírus. E a gente entra nas redes sociais, é uma coisa incrível, né? Eu não sei, acho que o algoritmo do Facebook não está tendo muito trabalho não, porque são dois assuntos só que a gente abre e está lá no feed das nossas notícias. Ou é alguma coisa relacionada ao vírus, ou as pessoas estão voltando a discutir sobre política, partidos políticos, quem ganhou, quem perdeu nas últimas eleições. Parece que a gente está voltando aí para 2018, né?
Parece que a gente voltou um pouquinho no tempo e voltam as discussões, quando a gente tem outras prioridades, quando a gente tem um foco maior para viver, do que estar debatendo nas redes sociais quem ganhou, quem perdeu, o que se vai fazer. Até porque esse ano também é um ano eleitoral, né? E nós não vamos eleger novos governadores, novos presidentes, nós vamos eleger todo o executivo das nossas cidades, dos nossos municípios. E nós não podemos esquecer também, né, que até um alerta, né, que eu faço para todo mundo que está nos assistindo, o nosso período chuvoso, oficialmente, podemos dizer assim, ele já iniciou. E a gente não pode fechar os olhos para uma outra doença também que é muito comum nessa época chuvosa, que é a dengue, né? Então a gente precisa ter muito foco em relação a isso. Eu já peguei dengue 2 vezes, e olha que eu sei que de repente quem está nos assistindo em casa, que já pegou zika, chikungunya, né, que já pegou dengue, sabe que sofreu muito também, né? E pode ser versões tão mortíferas quanto esse vírus que nos aflige aí, né? Então, isso nos ensina a respeito de foco. Esse momento que a gente está vivendo, né, agora, por isso nós estamos fazendo essa transmissão online, a gente pode dizer, sempre no momento de crise dá para se aprender muita coisa. Eu acho que uma das coisas que muita gente aprendeu em casa foi, primeiro, para que é que serve um governador? Acho que dessas brigas, né, que estão acontecendo aí, principalmente sobre o que se diz no Executivo Federal, o que se diz no governo estadual, muita gente começou a se questionar, e o governador pode fazer isso, o presidente pode fazer isso, até onde vai o poder do governador, até onde vai o poder do presidente? Acho que muita gente começou a prestar atenção, né, sobre quem são as pessoas que estão no poder executivo, no legislativo, o que é que eles fazem, o que é que eles devem fazer pela população, né, e ouvir a população. Então é um momento muito interessante isso, e para nós mantermos o foco. Quem somos nós? Você que está nos assistindo, certamente nos acompanha porque o conteúdo lhe interessa. Se o conteúdo lhe interessa, é porque certamente você é cristão ou se interessa por os conteúdos relacionados ao cristianismo. Então, se somos cristãos e estamos relacionados com o cristianismo, e o cristianismo faz parte da nossa vida, faz parte do sentido da nossa vida, então ele precisa ser propagado através da nossa vida. Mas para que o cristianismo seja propagado através da nossa vida, nós não podemos fazê-lo de qualquer forma, porque o cristianismo ele vai além de palavras, ele não pode ser propagado com palavras, ele é propagado também com ações. E uma das coisas que eu tenho percebido nesses dias, né, que estamos em casa, e realmente um dos principais meios de comunicação que nós temos hoje são as redes sociais, né? Eu tenho que lhe confessar que já tem aí uns 3, 4 dias que eu não consigo assistir os telejornais. Eu até ri ontem com a minha esposa, a gente estava assistindo um telejornal por volta do meio-dia, e a repórter falou assim, bom gente, agora vamos trocar de assunto. Bom, vou falar agora sobre coronavírus nas rodoviárias. Poxa, a mulher não disse que ia trocar de assunto, e ela vai falar sobre o vírus de novo, só que agora em outro lugar, então não se muda de assunto. Eu gostava muito de assistir um telejornal aí num canal, porque eles sempre tinham debate sobre outras coisas, e são 1 hora e 10 minutos falando apenas do vírus. E quando a gente vai para as redes sociais, que é onde as pessoas estão se comunicando mais hoje, pessoalmente eu esperava que principalmente os cristãos pudessem compartilhar mais das suas ideias, sobretudo daquilo que Cristo fez nas suas vidas, fez pelas suas vidas. Quem sabe podemos compartilhar de tantos conteúdos que nós temos dentro de canais como o YouTube, por exemplo. Quem sabe poderíamos estar compartilhando com as pessoas mensagens de esperança, canais de pastores, de líderes que pudessem trazer uma mensagem de paz. Mas o que nós estamos vendo novamente são cristãos se degladiando dentro das redes sociais, voltando-se para questões políticas. Quando não importa o quanto você destile sua raiva, ou o quanto você gosta ou não gosta de determinados políticos ou partidos políticos, ou qual é a sua ideia. Não adianta o quanto você digite nas redes sociais, isso não vai fazer retroceder em nada a situação que nós estamos passando. Não vai aumentar nem um centavo a nossa conta bancária, nem vai atender as pessoas que estão em situação de rua, não vai trazer alimento para dentro da sua casa. Mas eu posso te dizer que tem uma coisa que pode mudar essa situação, que é o nosso foco e a nossa oração ao Senhor Deus Todo-Poderoso.
é muito mais eficiente do que nós estarmos discutindo e brigando sobre várias outras coisas dentro das redes sociais. Quando, às vezes, até quem está lendo aquelas mensagens fica, de certa forma, estagiado e fica imaginando, poxa, é um cristão que está digitando isso? É uma pessoa que frequenta a igreja? É como se nós estivéssemos perdendo o nosso foco daquilo que Cristo mandou que nós pregássemos. A mensagem final, as palavras finais que ele falou foi: ide pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse: ide e fiquem lá se esculhambando e se degladiando nas redes sociais num momento de crise como nós estamos passando. Não foi isso que ele nos falou. E esse homem chamado Neemias enfrentou uma situação muito triste dentro do seu povo, dentro da cidade em que ele morava. Neemias era judeu, e no período em que ele escreve esse texto, que está nas Bíblias, ele estava dentro do cativeiro na Babilônia, ele e um povo. Outros homens haviam recebido autorizações de antigos reis da Síria, da Pérsia, para que pudessem voltar a Jerusalém e trabalhar na reconstrução da cidade. Mas muitos desses homens, como aconteceu antes de Neemias, houve um homem chamado Zorobabel e depois um homem também chamado Esdras. Inclusive há um livro na Bíblia onde ele descreve o momento em que ele volta para reconstruir Jerusalém e seus muros. E Neemias faz parte da terceira geração, ou ele faz parte do terceiro grupo de pessoas que vai para Jerusalém para tentar reconstruir a cidade. E aí eu gostaria que você acompanhasse comigo no livro de Neemias, no capítulo 1. Nós vamos pegar alguns trechos, nós vamos pegar algumas partes, e você vai acompanhando comigo o que foi acontecendo dentro da vida de Neemias e os obstáculos que foram surgindo durante a reconstrução do muro. Então, Neemias, capítulo 1, verso 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Nesse primeiro trecho, chega uma pessoa, que teve a oportunidade de visitar, de saber como estava o povo em Jerusalém. Como já falei agora há pouco, outras levas de pessoas haviam ido para Jerusalém, com autorização dos reis, para reconstruírem a cidade. Eles não tiveram um sucesso completo, eles não conseguiram reconstruir totalmente a cidade dentro dessas vezes. Chega um homem que vinha da cidade e Neemias, com saudade, porque ele estava no cativeiro, e ele pergunta: como vai o povo lá em Jerusalém? E a notícia é: tem fome, existe miséria, existe desolação, e o povo está angustiado. E eu te pergunto: não parece a situação de hoje? Não parece o que nós ouvimos hoje por aí? Imagina só, que de repente Neemias recebe essa notícia, mas faz de conta que é o WhatsApp. E aí você pega o seu celular, e aí, vou pegar aqui o meu para demonstrar, e você manda: e aí, pessoal do grupo, como é que estão as coisas?
E aí você recebe um áudio de volta dizendo: rapaz, só desgraça, o negócio aqui está feio, o povo está passando necessidade, o tubo de álcool gel que era 10 conto está custando 45. Fui nesses dias comprar papel higiênico, levaram todos os rolos. Não sei o que é que o povo vai fazer com tanto papel higiênico, que ele não arranca o vírus das mãos, né? Procurei bolacha, as prateleiras estão vazias. A gente procura máscara, não encontra mais. Eu estou desesperado. Estou pegando qualquer pano, tem gente usando até pano de prato, colocando no rosto, amarrando com a liga para fazer máscara durante o desespero que se vem dessas pessoas. E outra coisa terrível que acontece é que esse homem trouxe uma mensagem terrível para Neemias. A Bíblia diz no versículo 4, e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. Olha, é de se lamentar mesmo, porque a gente está recebendo, pelo menos a gente recebe cada mensagem pelos grupos de WhatsApp. Você que está me ouvindo aí da sua casa, você que está nos acompanhando das redes, faça um favor para a humanidade. Quando você for compartilhar uma notícia, principalmente uma coisa que fala de desgraça, verifique se aquilo é verdadeiro. Principalmente o que a gente mais está recebendo, está sendo compartilhado pelas redes sociais, é que a gente já está passando um momento difícil. As pessoas colocam assim: já foi descoberto todo esquema, já foi vazado tal notícia, olha, descobriram por que criaram o vírus. Quem é o descobriram? Quem foi o vazaram? Qual é a fonte? Quem é o autor? Qual é o jornalista que escreveu a matéria? Em qual site saiu essa matéria? Em que canal de televisão saiu essa notícia? Então você pega uma notícia, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, você recebe um negócio numa corrente, né, como passaram agora, dizendo que morreu uma mulher aqui em Maranguape. Eu tenho um casal de amigos meus que o pessoal está compartilhando por aí, dizendo que um casal lá na Sapupara contraiu o coronavírus, eles estão escondendo, estão internados no IJF. Não fazendo o que no IJF? Se eles são daqui de Maranguape. Então as pessoas vão recebendo as informações, vão compartilhando, sem dizer quem é a fonte. Imagine se a Bíblia fosse a versão daquilo que eu e você achamos que ela deveria conter. A humanidade estava frita, irmão. Ainda bem que Deus, Ele zela pela sua palavra, e Ele faz com que ela se permaneça fiel e verdadeira para sempre, porque se ela fosse depender das correntes do WhatsApp, a gente estava frito, irmão. Então, faça um favor para nós, irmão. Esse homem deixou o coração de Neemias em aflição. Eu, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei. Mas ele diz, por alguns dias. E aí está a primeira coisa que nos coloca no lugar de Neemias e que mostra que ele criou um foco e não saiu desse foco. Porque ainda nesse mesmo versículo diz assim: e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Está vendo o que foi que Neemias fez? Você não vai ler aqui no texto Neemias dizendo assim: então eu fui para o Facebook e botei lá, político é desgraçado, filho do cão, isso é um jumento, um indolente, isso não presta mesmo para nada não, nenhum político vai... Neemias não fez isso. E olha que ele estava dentro do cativeiro, sendo mantido debaixo de uma autoridade pagã, mas o que ele faz é: de que vai me adiantar eu brigar e falar coisas e usar palavras, às vezes de baixo calão, contra os meus governantes, contra aqueles que estão nos mantendo em cativeiro? Eu vou conversar agora com quem realmente entende do assunto e com aquele que vai poder fazer alguma coisa por nós. Então Neemias foi orar e jejuar para o Senhor, perante o Senhor. Isso me lembra um outro homem que também esteve em cativeiro na Babilônia. Você já ouviu de um homem chamado Daniel? Esse homem chamado Daniel também foi preso em cativeiro, dentro do povo babilônico. Ele também foi cativo lá. Você não vai ler nenhuma linha dentro do livro do profeta Daniel, descrevendo alguma coisa a respeito de palavras de pragas ou de maldições a respeito dos seus governadores. E olha que Nabucodonosor era um cara altamente perverso.
Mas as palavras de Daniel não se voltavam para Nabucodonosor. Ele não tinha nada o que tratar com Nabucodonosor. Daniel tinha um foco. E todas as vezes que Daniel ia falar com alguma autoridade, ele ia falar com a autoridade que está sobre todas as autoridades, que era o Deus soberano sobre todas as coisas. Foi com Deus que Daniel foi falar. Era com Deus com quem Daniel contava suas angústias e apresentava ao povo e apresentava as coisas que estavam acontecendo. E o que Deus fez através de Daniel? Revelou profecias grandiosíssimas para o povo que estava em cativeiro e grandes revelações que vão acontecer com a humanidade, que já estão acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. Todas elas foram reveladas a Daniel, porque ele não focou nas autoridades políticas, ele focou em Deus, que tem poder sobre as autoridades políticas. A Bíblia diz-me que todo aquele que governa com injustiça, que governa judiando do povo, ele não pode perdurar, não pode ter sucesso se nós orarmos e buscarmos ao Senhor. Esses homens entendiam essas verdades, Neemias entendia essa verdade, por isso, ao receber essas notícias, nada ele falou com o rei, nada ele falou sobre o rei, nada ele falou sobre as autoridades, ele foi falar com a autoridade da vida dele. Ele foi conversar com o Senhor, ele foi conversar com Deus. No capítulo 2, nós vamos ver que quando Neemias assumiu uma posição e ele resolveu que ele precisava orar e buscar a atenção de Deus para o povo, e nós lemos no capítulo anterior que ele disse: isso, Senhor, que se sucede conosco é culpa do povo. Nós não te buscamos, nós nos afastamos de ti, nós pecamos contra ti, nós nos rebelamos contra a tua palavra. Ele entendia que precisava confessar aquilo que o povo havia feito. Ele começou a confessar os pecados do povo. Quando Neemias tomou uma posição perante o Senhor, obviamente que sempre aparece Satanás para intervir, para ficar em oposição contra nós e o Senhor. E no capítulo 2, no verso 1, diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Olha só, Neemias está diante do rei, está triste porque a cidade dele está destruída. Quem destruiu a cidade de Jerusalém? Os babilônicos. E ele está diante de quem? Do rei dos babilônicos. E o rei pergunta: por que você está triste? Ele podia cuspir umas coisas na cara do rei, não era? Podia dizer: não é tu, desgramado, seu desgraçado, você é rei desse povo que está oprimindo o meu povo. Mas o que ele disse foi nada. Ele disse: Senhor, eu estou triste, como eu posso estar feliz, porque a minha cidade está sofrendo. Eu recebi notícias de que o meu povo está lá, naquele lugar de abandono, de desolação. E o rei pergunta a ele: o que você me pede? Ele não falou nada para o rei. Ele disse: então orei a Deus dos céus. Ele foi primeiro orar ao Senhor. Olha só o foco de Neemias. Neemias não fazia nada, Neemias não conversava com as autoridades, sem primeiro conversar com o Senhor. Neemias colocou um foco no seu coração. Ele entendia que se ele quisesse ter sucesso na sua empreitada, se ele quisesse ter sucesso em alguma coisa, ele deveria primeiro sempre falar com o Senhor, para que as autoridades fossem movidas pela mão de Deus. As palavras de Neemias não mudariam a posição ou o coração do rei, mas certamente as palavras de Neemias, derramadas perante o altar do Senhor, trariam graça
sobre as suas palavras. E certamente ele cria que depois de orar ao Senhor, as suas palavras poderiam convencer o rei em alguma coisa. Por isso ele volta no versículo 5 e ele vem e diz assim: e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? Quanto voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Então, ele conseguiu fazer isso. Só que, olha o que foi que aconteceu no verso 9. Quando souberam que o rei havia liberado Neemias para reconstruir os muros. Então, vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que, ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Foi esses dois camaradas ouvirem que Neemias iria voltar com autorização do rei para reconstruir Jerusalém, que esses dois homens encheram-se da presença de Satanás e puseram-se em oposição a Neemias. Vejam que eles eram aliados dos governadores, eles eram aliados dos políticos, mas Neemias tinha autorização do rei para fazer isso. Mas esses homens também colocaram um foco no seu coração. E o foco que eles se propuseram foi: nós vamos desconstruir o projeto de Neemias. Quando Neemias chega à cidade, nós vamos ver que tudo que ele viu foi desolação. A Bíblia nos conta mais à frente que quando Neemias chegou, ele vai dizendo, ele vai narrando, na verdade esse livro de Neemias é quase como uma carta. Ele diz mais à frente que ele chegou na cidade e ele não disse nada a ninguém. Ele saiu no meio da noite, andou de portão em portão e ele foi a todos os lugares e o seu coração foi ficando apertado, porque ele foi vendo cinzas, ele foi vendo. Ora, como é que você vai orar por alguma coisa que você não está vendo? Eu já ouvi muita gente orar assim, por exemplo, né? Vamos supor que você tem um amigo, o amigo dele se chame João, e o João chegue para você e diga assim: irmão, ora por mim. Só que o João não diz o motivo da oração, e aí você nem sabe o que orar pelo João, diz assim: Senhor, abençoa aí o João, Senhor, nesse negócio aí que o João vai fazer, Senhor. Tu sabes, né, Senhor, o que o João quer, o que o João sabe e o que o João vai fazer. Então, abençoa aí, Senhor, o que o João vai fazer. Não vai funcionar não, irmão. Não vai funcionar não. Imagine, né, como aconteceu na minha casa esses dias, lá na minha residência houve um vazamento no encanamento de água. Então, obviamente, eu só vi que o relógio girava apressadamente, mas a caixa d'água estava cheia, então havia um vazamento. Agora, imagine se eu não vou buscar a origem do vazamento de água, se eu não vou rebuscar onde está ocorrendo aquele problema. Eu tenho que identificar qual é o problema para atingir e solucionar aquele problema. Então, Neemias saiu pela cidade para que ele pudesse criar na sua mente, no seu coração, e depois apresentar ao Senhor quais eram as necessidades que faltavam para que a cidade pudesse ser reconstruída. Mas, volto a dizer, a Bíblia nos diz que mais à frente também se junta ao grupo mais um homem usado por Satanás, que se chama Gesem. Então esses três homens, Sambalate, Tobias e Gesem, eles projetam um ataque contra Jerusalém. Está aí no versículo 10, né? Como lemos: o que ouvindo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, sabendo disso, nós vamos acompanhar comigo, por favor, em Neemias, no capítulo 4,
Neemias capítulo 4, no versículo de número 7. Neemias capítulo 4, no versículo 7. Diz assim: e sucedeu que, ouvindo Sabalate e Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Verso 9, preste atenção o que está escrito aqui no versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Sabe o que eu aprendo com Neemias? Foco. O que ele queria? Reconstruir a cidade. O que queriam os inimigos? Que ele não pudesse se restaurar, que a cidade não pudesse ser recuperada. Com quem Neemias confrontava-se? Com ele diretamente? Ele foi lá e meteu-lhe a porrada, foi lá nas redes sociais, mandou um áudio no WhatsApp, chamando o grupo para formar uma gangue, pegar Sambalate, Tobias e Gesem? Não. Quando esses inimigos vinham contra eles, ele orava. Quando eles diziam alguma coisa contra Neemias, ele ia lá e orava, e buscava o Senhor e orava. Amava-se, mas orava o Senhor. Amava-se e orava o Senhor. É assim que nós fazemos. Então, no verso 17, ainda nesse mesmo capítulo, diz assim, ó: os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Os que edificavam o muro, os que traziam a carga, e os carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Nós precisamos estar prontos a respeito disso. São momentos difíceis, são momentos cruéis, sim. Não podemos baixar a guarda, é o que Satanás quer. Esses homens, esses três homens, Sambalate, Tobias e Gesem, eles sempre vinham com ameaças, eles sempre diziam: eu vou dizer ao rei, eu vou falar ao rei que tu quer se revoltar, eu vou mandar um negócio aqui no grupo do WhatsApp do rei, viu? Eu vou dizer aqui que passaram, vou dizer aqui que vazou uma informação, que tu está formando um grupo, que tu vai se revelar contra o rei, viu? Se fosse hoje, eu acho que esses três homens, certamente eles teriam formado um grupo no WhatsApp, teriam compartilhado e botaria assim: compartilha no seu grupo. Um certo homem chamado Neemias formou um exército de 4 milhões de homens está vindo para cá. Eles têm canhões, catapultas, eles têm flechas, bolas de fogo, eles têm cavalos que nunca se cansam, carruagens, eles têm flechas que medem 3 metros de comprimento. Você precisa ver o tamanho do arco que eles disparam essas flechas. As carroças deles são movidas a vento. Eles têm um negócio lá que o bicho vai se movendo sozinho, e mais, digo mais, as carroças seguem os inimigos sozinha. Eles desenvolveram um negócio com alta tecnologia, viu? É capaz até de, naquela época, eles colocarem nos áudios que tinha até drone sendo enviado monitorando por Neemias, né? Se fosse para hoje, né? Você está rindo em casa, né? Mas você recebeu uma mensagem dessa aí pelas correntes do WhatsApp e compartilhou também, só porque lá no final, na última frase tem assim: repasse. Por que você não repassa essa mensagem agora? Por que você não repassa, irmão, essas outras mensagens que foram compartilhadas nesses dias dos cultos? Serão muito mais edificantes e trarão coisas maravilhosas para a vida das pessoas. Porque o que tem sido pregado aqui nesses dias não é lorota, coisas que são compartilhadas em correntes do WhatsApp. Nós estamos compartilhando para você coisas que estão na Bíblia, coisas que são da palavra do Senhor. Não são nossos pensamentos, são os pensamentos de Deus. E todos nós que passamos aqui estamos falando os versículos e os textos para que você possa acompanhar na sua casa e ver se é verdadeiro ou não. No capítulo 6, nós estamos chegando nos momentos finais dessa parte de reflexão. Claro que o livro de Neemias não termina no capítulo 6, mas no capítulo 6, no verso 1, diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos,
que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então, o que você acha, que Neemias concluiu a sua obra? Sim ou não? Concluiu não. Ele até chegou, podemos dizer assim, que ele chegou em 95%. Uma das coisas que ele mais queria, que era reconstruir os muros, de acordo com o texto que nós lemos, o muro ficou 100%. Mas do que adianta ter muro se não tinha porta? Os inimigos iriam entrar da mesma forma. Então, a última parte que faltava para a finalização da reconstrução da cidade e da proteção da cidade, seria a colocação das portas. No verso 2 diz: Sambalate e Gesem Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Você está recebendo, não está? No seu feed de notícias, no Facebook, pelas redes no Instagram, pelas suas redes correntes no WhatsApp, você não está recebendo notícias de mau agouro? Notícias que falam sobre o vírus está matando, já tem 154 mil pessoas infectadas em Maranguape, mas o prefeito está escondendo. Ora, vazou, viu? Vazou. O jornal não está mostrando quantos casos tem no mundo, mas na verdade já morreram 3 bilhões de pessoas infectadas com coronavírus. É porque o jornal não está mostrando, mas morreu, viu? É verdade. Só falta perguntar para o Pantaleão, né? Aquele personagem do Chicani, se ele estivesse vivo. Não é verdade, Pantaleão? Mas como as pessoas acreditam, irmão, nessas lorotas. Sambalate vinha sempre trazendo uma ameaça para Neemias e Gesem e Tobias. Ó, vamos te pegar. Ó, nós vamos dizer para o rei, viu? Ei, ó, já mandei o áudio para o rei, viu? Já mandamos um negócio aqui todinho, viu? Eu botei lá, eu mandei para o meu grupo e disse assim: repasse. E o pessoal repassou. Todos os homens e os arábios já sabem que tu vais se rebelar contra o rei. Só que Neemias nunca falou nada sobre rebelião, mas foi o que Sambalate mandou na corrente do WhatsApp dele, que Neemias iria se rebelar contra o rei. E o que fez Neemias? Não deu ouvidos. 5 vezes foram lá chamá-lo para que ele perdesse o seu foco, mas ele disse: estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Estou fazendo uma grande obra, não posso parar. 5 vezes ele manda avisar. Por que você não faz a mesma coisa? Jesus Cristo está voltando e a palavra precisa ser manifesta ao mundo. As pessoas estão entrando em depressão, tem muita gente que sofre de pânico, de ansiedade, e estão enclausuradas dentro de casa, não podem sair às ruas, e quando saem as pessoas ficam criticando e vem o medo, e não podem encostar em coisa nenhuma, porque essas pessoas já têm esses problemas, e tem essa questão da síndrome do pânico, tem gente que tem fobias às várias coisas. Então nós poderíamos estar compartilhando mensagens de paz, mensagens de engrandecimento, mensagens de como Jesus transformou a sua vida. Por que você não grava, irmão, um pequeno videozinho falando para você como Jesus Cristo transformou, mudou a sua vida, tirou você do medo? Quem sabe você já cortou os pulsos algumas vezes, você já se trancou no quarto, né, e já pensou em suicídio muitas vezes. Que tal compartilhar esse tipo de áudio, esse tipo de mensagem, sobre como Cristo entrou na sua vida e transformou a sua vida, ao invés de compartilharmos as mensagens de desgraça? Jesus Cristo não precisa de você para isso. Basta ligar a televisão em qualquer canal e nós vamos ver sempre essas notícias sendo passadas aí. Deus quer que você seja um canal de bênção para as pessoas.
Não perca o foco. Jesus Cristo ainda precisa ser anunciado. Ele ainda é o rei da sua vida. O rei da sua vida não é Bolsonaro, o rei da sua vida não é o Camilo, o rei da sua vida não é o nosso prefeito João Paulo Xerez. Nós estamos focando nesses homens, nós estamos focando nos nossos políticos, nas decisões políticas. Aprenda com Neemias. Se nós orarmos e buscarmos ao Senhor e confessarmos os pecados do nosso povo, o coração dos nossos reis, ou seja, dos nossos governantes, pode ser mudado. Esses homens precisam traçar estratégias. A nossa população está sofrendo sim, a nossa economia está começando a passar por problemas sim. Tem que haver uma solução, deve haver uma solução, mas se nós formos para as redes sociais, se nós ficarmos em casa, jogando mal ao gouro, amaldiçoando esses homens, falando o quanto eles são imprestáveis, o que essas palavras vão edificar e trazer algo construtivo para nós? Nada. O que Neemias fez foi: eu tenho um foco, eu tenho um alvo, eu tenho uma grande obra e não posso parar. Os inimigos queriam que ele deixasse a obra, mas ele disse: falta a parte principal, faltam as portas. Eu vou lhe mostrar uma porta. Isso aqui é uma grande porta. Isso aqui é uma grande porta. Os nossos olhos, o nosso coração também é uma grande porta. Então, Deus nos guarda, Deus nos resguarda sim. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, mas você precisa colocar portas, você precisa colocar trancas nas suas portas e observar quem passa por elas e quais são as mensagens e quem são aqueles que tentam entrar pelas suas portas. Aqueles homens, de todas as formas, de todas as maneiras, queriam tirar Neemias do seu foco. Veja o que aconteceu aqui no verso 12, diz assim: e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Por isso o subornaram para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperasse. Aí foi o que aconteceu aqui. Esses homens enviados da parte de Satanás subornaram o homem para que Neemias entrasse no templo e pecasse contra Deus, e começaram a falar mentiras e palavras de medos. Mas quando Neemias falou: eu tenho orado ao meu Senhor, eu tenho clamado ao meu Senhor, Ele nunca me mandou recuar. Todas as vezes que eu falo com Ele, Ele me dá palavras de coragem, Ele me dá palavras de ânimo. Como esse homem pode ser profeta se ele traz palavras de desgraças a mim? Neemias guardou o seu coração, ele guardou as suas portas. E no verso 14 ele diz: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas tuas obras, e lembra da profetisa Noadias, a dos mais profetas que procuraram atemorizar-se. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Neemias conseguiu construir todo o muro. Ele conseguiu reconstruir todo o muro, porque ele não perdeu o seu foco. A nossa economia está sofrendo. A gente está com saudade dos nossos amigos, dos nossos entes queridos. Já faz um tempo que a gente não abraça, não beija as pessoas lá fora como nós gostaríamos ou como nós tanto fazíamos. Há muitos de nós que gostam desse tipo de relacionamento, né? Eu sou uma dessas pessoas que gosto muito de tocar, de abraçar, de estar em contato, de estar próximo das pessoas. Por precaução, nesses dias a gente está impedido desses contatos. Sei, nós estamos em casa com as nossas famílias, mas o mundo é muito mais que a nossa família. Existem outras pessoas lá fora, nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos de sangue, nossos vizinhos, nossos parentes.
Sanbalat e Tobias estão nas redes sociais dizendo que vai acabar-se tudo. Sanbalat e Tobias e Gesem estão nas redes sociais dizendo para mim e para você que nós vamos passar fome, que vai haver calamidade, que vai haver saques. Sanbalat, Tobias e Gesem estão dizendo na sua cara que vai haver coisas piores ainda para acontecer. Seja como Neemias. Quando você ouvir essas más notícias, volte-se para o Senhor. Vamos clamar juntos a Ele, vamos focar no Senhor, e Ele trará uma resposta para nós. Não foi fácil. Neemias não conseguiu reconstruir sozinho, ele foi a terceiro grupo de restauração. Somente depois de 25 dias de trabalho foi que eles construíram o muro, terminaram de construir o muro, sobre ameaças de Sanbalat, Tobias e Gesem. Todos os dias, sempre fazendo alguma coisa para que ele desfocasse daquilo. Todos os dias nós somos bombardeados de alguma forma, dizendo: não vai dar certo, você vai passar fome, seu dinheiro não vai dar, logo logo a despensa vai estar vazia, daqui a pouquinho você vai ter que comer mato, e se o vírus chegar na sua casa você vai morrer, e se morrer alguém da sua casa, Jesus Cristo está na nossa porta. Lembre-se que Ele é o Cordeiro de Deus que deu a sua vida por amor de mim e por amor de você. O seu sangue foi derramado de uma vez por todas por nós, para nos guardar, para nos resguardar, para que estivéssemos protegidos de toda praga, de todo o mal. Não está dizendo para você sair feito louco, como alguns jovens têm feito aí pela internet. Tem gente lambendo privada, tem gente lambendo prateleiras de supermercados, um teste do Covid. Que idiotice! Vale mais a pena buscar e orar ao Senhor, e é isso que eu te convido a fazer. Nós vamos louvar mais uma vez ao Senhor, e depois nós vamos nos apresentar a Deus em oração, e nós vamos focar isso agora. Nós vamos nos atentar ao Senhor e buscar a sua presença, buscar e chamar o seu reino. Você se lembra do que Ele ensinou na oração do Pai Nosso? Venha a nós o seu reino, e que seja feita a sua vontade, como é na terra, como é no céu. Então vamos louvar ao Senhor, e depois estaremos orando pela nossa nação, pelas necessidades do nosso povo. Amém. Aleluia. Em Ti, Senhor, nós estamos seguros, Pai. Tu és a nossa esperança, Senhor Jesus. Tu és a nossa segurança, Pai, a nossa confiança, Senhor. E nós não temos outro além de Ti, Senhor. É por isso que nós olhamos para Ti, cantamos a Ti, Senhor, porque Tu és a nossa esperança em dias difíceis, ó Pai. Oh.
Em teus braços é o meu descanso. Sinta-se seguro. Graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Para estarem no poder executivo, no legislativo, no judiciário. Nós queremos fazer como Neemias, como Daniel. Nós buscamos uma resposta do Senhor. Nós buscamos uma intervenção sua, Senhor. Tu vais trazer uma iluminação para esses homens. Tu vais trazer uma solução, Senhor, que seja aprazível ao povo. Não vais deixar a nossa nação entrar em calamidade, Senhor. A nossa economia não entrará em colapso, como se tem apregoado por aí, Senhor. Nós decretamos, Senhor, a falência das palavras de Sanbalat, de Tobias e Gesem. Essas palavras de maldição, de mau agouro, não podem ser e não são mais poderosas que a sua palavra. Não são, Senhor.
Nós temos homens dedicados, tentando já fazer uma vacina, Senhor, algo para conter isso. Há de ser feito, Senhor. Como já muitos medicamentos, muitas descobertas científicas foram realizadas por homens. Diga-se, muitos desses homens e mulheres tementes ao Senhor. Muitas das coisas que nós devemos hoje, e pessoas que nos ouvem agora dizem: para que buscar a Deus? Para que ouvir a Deus? Tantos produtos, medicamentos que nós usamos hoje foram criados por pessoas tementes ao Senhor. Por isso nós confiamos em Ti, entregamos a nossa nação nas Suas mãos, Senhor. Nós confessamos a promiscuidade e a idolatria do nosso povo. Dias atrás houve uma das maiores festas que a nossa nação celebra, Senhor. Nunca foi divulgado nas redes sociais, pela internet ao vivo, tantas baixarias e coisas terríveis. Nunca se foi ouvido nas rádios, pelos fones de ouvidos e apregoado às crianças tantas palavras de baixo calão, tanta sensualidade, tanta promiscuidade, como tem sido proclamado nesses dias. A nossa nação tem feito isso sim, Senhor. Por isso nós te confessamos isso. E clamamos que o Senhor possa sarar a nossa terra. Em nome de Jesus, sara a nossa terra, Senhor. Traz restauração para a economia, traz restauração para o povo. Aqueles que já estão acamados, que já foram diagnosticados, Senhor, com essa doença, ou sobre qualquer outra doença, Senhor. Traz a paz, traz a cura, Senhor, e que os enviados de Satanás, como foram Sambalate, Tobias e Gesem, não ouçam as coisas e saiam apregoando e encarcerando as pessoas, não em suas casas, mas nas jaulas do medo. Nós quebramos essas amarras em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão, não tenha pressa de sair desse momento, de orar conosco. Interceda junto conosco, vamos orar, vamos continuar adorando ao Senhor. Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é justo. Nós te louvamos, Senhor. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, o teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra, sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Glória a Deus. Que se abra o céu, Proclame o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Teu reino venha mover a nossa fé, a nossa
fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que por 21 dias o anjo queria trazer a resposta para Daniel na oração que ele havia feito. E o anjo disse: Daniel, desde o dia que tu oraste, mas levantou-se um príncipe do ar, levantou-se uma potestade diabólica que impediu que eu trouxesse a resposta para ti. Foi necessário que Gabriel intervisse. Ou seja, eu precisei de uma ajuda mais poderosa que eu, para que trouxesse a bênção que você esperava receber. A resposta veio. Deus sempre tem a resposta pelas nossas orações. Algo de bom sempre está acontecendo em algum lugar. Comece a enxergar isso. Daniel continuou orando e orando e orando e buscando ao Senhor, e enquanto ele orava, os anjos batalhavam nos céus para que a resposta viesse. Você crê que a cura está vindo? Que a restauração, que as respostas que os nossos governantes querem dar, que a solução para a nossa economia, ainda que seja momentaneamente, ela vai vir. Algumas coisas já estão começando a se mover e a acontecer. Enxergue isso. Uma das coisas que nós vamos orar agora é que esse espírito de Satanás que se abrir as mídias sociais, abrir os programas policiais e ver que as pessoas estão se aproveitando, vendendo garrafas de álcool em gel que custavam R$10 a 45 a 60 e poucos reais. Isto é uma praga que Satanás aloja no coração das pessoas. Tem muita gente com álcool, com máscaras, com coisas de primeira necessidade, guardadas, escondidas. E ontem eu vi uma notícia que tinha pessoas fabricando álcool com álcool etílico, álcool que é combustível. Isso é muita maldade, é muita perversidade no momento desse de necessidade. Ore comigo, para que Deus possa quebrar os corações perversos e malvados, e que as pessoas se sensibilizem e olhem que todos nós somos seres humanos, que nós precisamos uns dos outros, que se realmente somos cristãos, nós devemos amar as pessoas, como Cristo disse: vocês serão reconhecidos, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vocês serão reconhecidos pelo amor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te orar agora, Senhor, por todas as barreiras que os espíritos usados por Satanás, por todas as ordens que ele enviou, para que trouxesse todo tipo de maldade, malícia no coração das pessoas. Aqueles que querem crescer e enriquecer nesses momentos. Tu és juiz, Tu és o justo juiz. Tu trouxeste julgamento sobre Nabucodonosor, que comeu grama de joelhos, pela perversidade, pela maldade que fez a seus filhos. Trouxeste juízo sobre os perversos, sobre essas empresas que estão guardando esses produtos de primeira necessidade, que estão superfaturando os elementos sem necessidade alguma, Senhor. Abre as portas e abre os corações dos grandes empresários e abençoa aqueles que já têm se sensibilizado. Eu já tenho visto, tua mão já, Senhor, e pedir uma estratégia. Você vai fazer, vai dar certo para você. Quem sabe você sabe fazer pequenos reparos, algumas coisas, sabe fazer comida. Ora, uma das coisas que mais está vendendo hoje é comida. Todo mundo quer comer, todo mundo precisa comer, mas nem todo mundo sabe fazer. Até hoje, algumas empresas que não sabiam
ou não trabalhavam nesse ramo, estão dando um jeito de vender comida, de vender alimentos, ou de quem sabe fazer algum comércio online nas redes sociais. Se você de repente trabalhava com vendas, por que não utilizar as ferramentas que nós temos hoje pela internet? Se esforce, meu irmão, se esforce, minha irmã. Aprenda a usar ferramentas, aplicativos de venda. Aprenda, se esforce um pouco. E para você que está aí e não sabe como conversar com as pessoas, existem aplicativos, existem programas que nos permitem nós nos vermos, nos reunirmos em grupo, né? Eu quero até dar aqui uma sugestão para você de um programa, de um aplicativo que se chama Zoom, né? Cuidado, tem um aplicativo que se chama Zoom, mas é para ver preço de coisas, tá? Você vai entrar lá na Play Store ou pela internet, vai ver lá um aplicativo chamado Zoom. É um aplicativo para fazer videoconferências. É muito interessante, dá para conversar com até 100 pessoas, né? Então dá para a gente conversar com a nossa igreja, com a nossa família, com nossos amigos. Todo mundo se vê e se escuta, é muito bom. Então a tecnologia está aí ao nosso dispor, mas para pregarmos palavras de bênção, não estamos espalhando coisas que falam para nós só porque nos mandaram. Amém? Que o Senhor habite na sua casa e que Ele estabeleça morada na sua vida. Não se esqueça, o muro estava pronto, mas faltavam as portas. Durante mais de 20 dias, Neemias se renegou ao convite que aqueles homens fizeram, porque eles só queriam a destruição. Então, fique na paz, que o Senhor seja a tua paz, que a graça do Espírito Santo, que as suas consolações, que o sangue de Cristo esteja sobre a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado de coração, em nome de todos nós que estamos aqui, da família da Igreja das Nações, por ter nos ouvido, nos assistido. Fique na maravilhosa paz do Senhor. Você tenha uma excelente noite, e no domingo, não esqueça, às 18 horas, mais uma transmissão ao vivo, pelos mesmos canais. Amanhã já tem uma nova transmissão.